Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula sobre a arte renascentista. Essa aula nós vamos falar sobre as principais características da arte no Renascimento, ok? Então fique de olho nas características principais que você vai ver aqui nessa aula, ok? Sejam bem-vindos. E aí, pessoal, a gente vai falar sobre algumas características principais do movimento renascentista, ok? A primeira que a gente vai falar é o humanismo, tá? Olhem bem o nome, humanismo. O próprio nome já vem de, valorização do ser humano. Então essa corrente ela vai valorizar, o ser humano, tá? E vai desenvolver o espírito crítico do ser humano. Essa corrente ela foi defendida na Idade Média por esse cara Poggio Braccioli, tá? Então Poggio Braccioli ele vai desenvolver teorias, que vão ser marcantes no humanismo, onde ele vai dizer que o ser humano também precisa ser o centro das atenções, tá? Ele precisa, desenvolver o espírito crítico, tá? Ele precisa das universidades, ele precisa do estudo, ele precisa ter consciência das coisas e da ciência, tá? Então a gente tem aí duas obras de arte que representam bem o humanismo, tá? Olha aí, um casal, fazendo algum tipo de estudo e também produzindo algum tipo de manufatura a partir desses estudos, tá? Então isso aí é o ser humano sendo levado ao desenvolvimento crítico, tá? E ao conhecimento, e sendo importante no processo de desenvolvimento da sociedade, tá? Então esse aí é o humanismo, tá ok? Aí nós vamos ter aí também o racionalismo e o cientificismo, tá ok? Onde o ser humano ele vai precisar, realizar, experiências, tá? Para explicar, tá? Os fenômenos da natureza, tá? Então nesse momento o racionalismo e o cientificismo ele vai ser encontrado nas obras de arte da seguinte forma: a gente vai ver o Leonardo da Vinci, principalmente, dessecando cadáveres, tá? Levando esse material como estudo para as universidades de medicina, tá? Então, nesse momento, o racionalismo e o cientificismo significa que a ciência ela precisa ser representada na obra de arte, tá? O ser humano ele precisa, buscar, o conhecimento científico, fazer experiências científicas para descobrir os fenômenos da natureza, tá? E a gente vai encontrar muito isso nas obras de arte, principalmente nas obras do Leonardo da Vinci. Aqui do lado a gente tem uma experiência, do prisma de luz, onde um raio solar vai refletir várias cores, vários raios em cores diferentes, tá? Então isso aí é a experiência e o racionalismo, tá? Com característica do Renascimento. Temos aí um mapa, muitos a partir dessa observação do cotidiano, nós vamos ter aí a criação de mapas e vamos ter também a criação de vários projetos, projetos hidráulicos, ou seja, a questão do racionalismo ele também vai influenciar muitos inventores. Esses inventores vão criar várias técnicas a partir da ciência que vão facilitar a vida das pessoas. Isso também faz parte da questão da modernidade, da idade moderna chegando. Tem aqui alguns projetos do Leonardo da Vinci, como o Homem Vitruviano, tá? Onde Leonardo vai fazer um estudo sobre o corpo do homem de Vitrúvio, que vem lá da literatura e da arte greco-romana, E aqui do lado algum tipo de palheta voadora, algum tipo de
ele estudou muito a questão dos helicópteros, né? Aí temos aí a perspectiva e o ponto de fuga, tá? Isso aí é uma das principais características da arte renascentista, onde essas técnicas com linhas e formas geométricas vão dar origem na pintura à profundidade. Você percebe aqui que é a partir dessas linhas da observação do que está próximo dos nossos olhos está maior e o que está distante está menor, vai dar origem à profundidade na obra de arte. Nós vamos chamar de perspectiva, ok? Então a perspectiva ela é composta aí pelo ponto de fuga, aqui para vocês verem. Pelo equilíbrio geométrico, tá? A partir de linhas e formas geométricas, tá? E na simetria, tá? E distribuição dos volumes, ok? Na simetria e distribuição dos volumes. Então isso é a profundidade, é uma das principais técnicas da arte renascentista, tá? A perspectiva. A gente vai ver muito em várias obras do Rafael, do Leonardo da Vinci, do Michelangelo. E aí a gente tem aí uma das características principais também da arte renascentista, que é o antropocentrismo. Vou arrumar aqui para vocês. Então, o antropocentrismo são ideologias ou doutrinas, né, de acordo com o qual o ser humano ele vai passar a ser o centro do universo, tá? Então, galera, essa característica aí ela vai de contra a característica principal da igreja, tá? Da Idade Média, que tinha Deus como o centro do universo, tá, ok? Então, a partir do antropocentrismo da arte renascentista e da Idade Moderna, o homem ele vai passar a ser o centro das atenções, o centro do universo. Ele precisa ser visto como centro, né, de tudo, tá? O homem é importante no processo de desenvolvimento da sociedade, do mundo, tá? Da cultura, e isso precisa ser visto, né? Então isso vai de contra as teorias do teocentrismo, que era uma teoria da Idade Média e do feudalismo, ok? Né? E aí quem nunca ouviu essa frase do René Descartes, né? Penso, logo existo. Então a filosofia também vai ser muito importante no processo de desenvolvimento da arte renascentista, ok? Eu vou mostrar aqui nesse quadro para vocês, tá, algumas das principais características do teocentrismo, do antropocentrismo, ou seja, da Idade Média e da Idade Moderna, da arte, tá, na Idade Média e da arte renascentista, ok? Então a gente vai ver as diferenças aí nesse quadro. Então nós temos aí o pensamento medieval, tá, e o pensamento renascentista. No pensamento medieval, o teocentrismo, né, contra o antropocentrismo do pensamento renascentista. A verdade, né, que tudo está na Bíblia, tá? Isso aí no pensamento medieval. E no pensamento renascentista nós temos como verdade a experimentação e a observação. Nós temos a vida material sem importância, tá? Vida material sem importância, e no pensamento renascentista nós temos a vida terrena e a material também é importante, tá? Então, aqui no caso, a forma como o ser humano vive, tá? Ele precisa ser observado, precisa ter uma atenção do ser humano, tá? Nessa vida terrena, tá? E lá no pensamento medieval isso é completo. O que importa é a questão, né, da espiritualidade, o que vai ser deixado de lado aqui no pensamento renascentista, tá? O conformismo, a pessoa precisa ser conformada, tá? E agir de acordo como, né, os governantes, né, os diretores de terra e,
né, os clérigos, né, querem que eles hajam, querem que eles vivam, tá? E nós temos aqui no Renascimento as crenças no progresso, tá? A vontade de progredir através da ciência, tá? Através da experimentação, com o homem na frente, né, dos estudos, né, científicos, tá? Provando as leis da natureza. A natureza como fonte de pecado, no caso aqui no pensamento medieval, e a natureza como beleza, né, onde o homem se insere aqui no pensamento renascentista, né? Ascetismo e o hedonismo. Dogmatismo e fé diferente da razão, tá? Então isso aqui a gente já não vai comentar agora. Então são teorias bem diferentes que a gente vai encontrar no mundo medieval e no mundo renascentista, tá ok? E agora que nós já falamos sobre as principais características do movimento renascentista, nós vamos falar um pouco sobre alguns artistas. Falamos também sobre Leonardo da Vinci, mas nós também tivemos outros artistas que foram importantes, né, no processo de produção da arte renascentista, ok? Então vamos ver alguns deles. Além que a gente tem aí a perspectiva, tá? E a profundidade. Então olha aí, galera. Perspectiva e a profundidade, tá? Foi uma das principais características das obras, das pinturas e dos desenhos da arte renascentista, ok? Então, o que é essa perspectiva? A gente já falou um pouco aí sobre ela, mas eu vou mostrar aqui para vocês nessas obras aqui com algumas linhas, tá? Mostrando para vocês o que é essa questão da profundidade. Então percebam aqui nessa obra do Rafael, tá? Que existe uma linha vermelha, tá? Que ela vem aqui lá do fundo, tá? Essa linha vermelha ela vem e vai chegar, tá? Até aqui o final do quadro, certo? Então essa linha que vai orientar os pintores a fazerem a profundidade. A profundidade, a perspectiva e essa profundidade, elas vão dar uma impressão, né, de janela, de realidade, tá? De tridimensionalidade. Então, ou seja, essa composição aqui, onde as pessoas que estão próximas do observador, elas estão bem maiores que as pessoas que estão lá atrás, tá? Então, isso é profundidade, isso é perspectiva, a técnica da perspectiva, tá? E é claro que essas linhas aqui, que são as técnicas, né, utilizando essas linhas, que vão sair, né, lá do ponto de fuga, tá? Que é esse pontinho bem aqui, que vai estar aqui na linha do horizonte, tá vendo? Isso aqui é a linha do horizonte, tá? Então, linha do horizonte, nós temos esse ponto de fuga, chama-se assim na técnica, tá? E essas linhas que saem, tá? Na diagonal. Então isso dá ideia de profundidade, tá? Ou seja, o que está próximo do observador está maior e o que está lá atrás está menor, tá? Isso dá ideia de profundidade. Então isso foi uma técnica já muito utilizada por todos os artistas praticamente renascentistas, ok? Tanto o Rafael, quanto o Michelangelo, quanto o Leonardo da Vinci, entre outros. Então a gente tem aí também, né, a escola de Atenas, tá? Onde Rafael vai pintar muito a cultura clássica, da idade clássica greco-romana, tá? Fazendo o retorno. É claro que eles vão fazer o retorno para que eles tenham conhecimento de algo que está que pode ser relacionado ao pensamento que eles estão tendo naquele momento, tá? Então os greco-romanos eles se assemelharam em pensamento com os renascentistas, tá? Na busca do conhecimento, né? No equilíbrio da forma, entre outras situações, tá? Então eles vão pintar muito a mitologia greco-romana, pintar muito sobre a literatura greco-romana, ok?
Então isso é o retorno clássico. A gente tem uma pintura aí do Botticelli, tá? Que chama-se O Nascimento da Vênus, tá? Então essa pintura aí representa a mitologia greco-romana, tá? Então a cultura greco-romana é baseada na literatura, na sua mitologia, tá? Que é a deusa da beleza, a deusa Vênus. A gente tem aí a figura do Michelangelo. A gente falou sobre o Leonardo da Vinci, mas o Michelangelo também foi uma das figuras muito importantes na produção da arte renascentista. Então, Michelangelo Buonarroti, como se chama? Buonarroti ou Buonarroti, tá? Então, esse foi o Michelangelo, tá? O autorretrato. Então, aí a gente tem uma das principais obras do Michelangelo. Então aí a gente tem uma das principais obras do Michelangelo Buonarroti, que é uma pintura feita no teto da Capela Sistina, né, muito conhecida no mundo todo. Nessa pintura ele, apesar de ser temas religiosos, que ele vai pintar o Velho Testamento, o céu, o inferno, o purgatório, enfim, mas a destreza do Michelangelo está na construção dos detalhes da fisionomia humana, tá, que vão representar as correntes do renascimento das artes, ok? Vamos lá. Então aqui a gente tem alguns detalhes da pintura. Aí nós temos, no caso, a criação de Adão, né? Acho que todos vocês já viram essa imagem chamada Criação de Adão, feita por Michelangelo. E aí tem alguns detalhes de Deus. E algumas pessoas têm curiosidade de como Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina. E a gente tem aí uma imagem, né, que simboliza como ele pintava o teto da Capela Sistina, tá? Como ele fez essas pinturas deitado, né, de frente para a pintura, né, nos cavaletes, quase chegando ao teto. Então, aí alguns detalhes, né, da sua pintura, fantástica. A perspectiva é fantástica. Aqui é uma observação mais geral aí do trabalho do Michelangelo no teto da Capela Sistina. Bom, eu espero que todos tenham gostado dessa aula sobre as características principais da obra renascentista, tá? E nós vamos ver nas próximas aulas, dividimos em 3 partes, as curiosidades sobre a arte renascentista e sobre o trabalho do artista Leonardo da Vinci. Aguardo todos vocês na aula número 3.